Olá, bom dia. Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro, tá? Nós vamos continuar estudando o mesmo tema que a gente viu nas aulas passadas, área, né? Nas aulas passadas a gente estudou um pouquinho de perímetro. Hoje a gente vai continuar no mesmo objetivo, só porque hoje a gente vai aprender a calcular as áreas desse perímetro, né? A gente vai trabalhar com questão de volume agora, né? De figuras ou de espaços, né? A gente vai estar calculando a área dessas figuras então, certo? Figuras planas, né? Agora a gente tem que ter a questão do volume. Então, revisando, a gente viu nas aulas passadas que para calcular o perímetro de uma figura, nós precisávamos adicionar, somar a medida de todos os lados da figura, né? Se tivesse 4 lados, somaria a medida dos 4 lados. Se tivesse 3, somaria a medida dos 3. Se fosse um pentágono e tivesse 5 lados, somaria a medida dos 5 lados. Por exemplo, se eu tivesse um triângulo com 8 centímetros em cada lado, eu somaria 8 mais 8 mais 8. 3 vezes 8, 24. Então, eu dizia que o meu triângulo tinha um perímetro de 24 centímetros, certo? Hoje nós vamos ver área. O que é a área? Hoje a gente vai aprender, então, a medir a superfície daquela área, daquela figura, o volume que aquela figura ocupa no espaço, tá? Como que a gente calcula isso? A gente vai usar nas nossas atividades a malha quadriculada, para a gente perceber mais fácil que essas figuras, elas ocupam um espaço, elas têm volume, né? E a gente vai estar trabalhando com isso, então. Quanto que ela ocupa naquela malha maior, né? Isso é, então, a área, tá? A medida da superfície que ela vai ocupar ali, ok? Vocês vão ver lá na página 66 de vocês, então, é onde nós vamos começar a estudar, tá? Um pouquinho sobre a medida de áreas, então. Vai mostrar lá para vocês a medida que a gente vai usar para ver isso de uma forma bem tranquila, é o quadradinho, né? Lembra que a gente já estudou, né, na malha quadriculada, os quadradinhos coloridos, tá? Aquele quadradinho vai ser, então, a nossa base. Todos os estudos que a gente fazer nessa unidade, a gente vai usar aquele quadradinho, certo? Vamos usar aquele quadradinho, então, ele vai ter 1 centímetro, ele tem 1 centímetro quadrado, né? Se vocês medirem, ele tem 1 centímetro de cada lado. Se eu perguntasse para vocês quanto que é o perímetro dele, vocês diriam que é 4 centímetros, certo? Porque ele tem 1, 2, 3, 4. Ali na apostila, talvez ele não tenha essa medida, porque a apostila, ela é diminuída um pouquinho, né? Algumas figuras são aumentadas para ficar mais fácil para vocês. Mas, geralmente, ele tem 1 centímetro quadrado, certo? De área, né? 2 unidades de medidas que vão aparecer, então, bastante ali nas atividades de vocês, vão ser o decímetro, que a gente já estudou, né? O decímetro quadrado, agora a gente vai ver aqui, e o centímetro quadrado. A gente estudou que centímetro é aquele pequenininho da régua, né? Que 1 metro tem 100 centímetros. E o metro tem 10 decímetros, que é aquela medidinha de 10, né? Por que agora fala, então, em centímetro quadrado e decímetro quadrado? Quando a gente fala em área, a gente fala em metros quadrados, quando a gente vai fazer uma casa, né? Quando a gente vai comprar um terreno, por quê? Porque se eu dissesse assim, o quadradinho tem 1 centímetro, 1 centímetro não forma um quadradinho, né? Um quadradinho, ele tem 1 centímetro quadrado, porque ele tem 1 centímetro assim, um assim, um assim, um assim. Quadrado é para dar a ideia de forma, né?
para a gente entender que é de volume, que ele ocupa um espaço, certo? O decímetro quadrado é a mesma coisa. Sempre que falar em decímetro quadrado, tem 1 decímetro quadrado. Então, eu sei que é 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Vai formar uma área, tá? Então, o decímetro quadrado, como que a gente escreve isso? 1 decímetro D e o M, que a gente já sabe. Para fazer o quadrado, a gente não vai desenhar um quadradinho, né? A gente coloca o 2 em cima do DC, lá em cima, assim. A mesma coisa do centímetro. CM para fazer centímetro e um 2zinho lá em cima. Sempre quando eu ver aquele 2 em cima de algumas abreviações, eu sei que aquilo ali tá falando de quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado, quilômetros quadrado. Por exemplo, se eu digo assim, o meu quarto tem 3 metros quadrados. O que é isso, 3 metros quadrados? Eu sei que o meu quarto, então, ele tem 3... a medida dele, se eu multiplicar, né? Eu vou saber que se eu fazer a multiplicação, vai dar 3 metros quadrados. Então, provavelmente, meu quarto vai ter 1,5 por 2, né? Se eu fizer 1,5 vezes 2, vai dar o 3 metros quadrados. Geralmente, o total de metros quadrados a gente obtém multiplicando um lado pelo outro. Essa é a diferença, então, que a gente vai ver hoje. Como que a gente calcula a área e perímetro? Para calcular o perímetro, a gente somava os 4 lados, certo? Para calcular a área, a gente não faz soma, a gente faz multiplicação. Por exemplo, se eu tiver uma figura plana, né? De um quadrado, por exemplo, o que eu vou multiplicar? Vou ver, o quadrado ele tem as partes iguais, né? Então, eu vou ver quanto que ele tem de altura e quanto que ele tem de base. E daí eu vou multiplicar a base vezes a altura. Então, se eu tenho um quadrado de 4 centímetros, por exemplo, para calcular o perímetro, eu somava 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dava 16. O perímetro era 16. Se eu for calcular a área, eu vou fazer... A altura é 4, a base é 4. 4 vezes 4 é 16. Como ele é um quadrado, a área ficou igual ao perímetro. Então, eu tenho uma área de 16 metros quadrados, certo? Se eu tenho, por exemplo, um retângulo, a mesma coisa. Eu vou multiplicar a base pela altura, certo? Vou ver quantos centímetros que eu tenho aqui e vou multiplicar, tá? Então, se aqui tem 2 e aqui tem 3. 2 vezes 3, 6. Provavelmente o perímetro, 2 mais 3, dá 5, né? O perímetro vai dar 10. E se eu fazer a área, 2 vezes 3, 6. A área do meu retângulo é 6 metros quadrados. Eu só multiplico um lado pelo outro, tá? Um triângulo, por exemplo. Se eu tenho um triângulo de 5 centímetros em cada lado, 5, 10, 15. Perímetro, 15 metros. Vamos fazer que é um triângulo grandão, né? 15 metros. Se eu for para calcular a área desse triângulo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a base vezes a altura. Então, 5 vezes 5... 25. E daí eu tenho que dividir por 2, porque o triângulo, né, ele é uma figura que aqui ele não tem nada. Então, eu divido por 2 para uma parte compensar a outra. 25 dividido por 2, 12,5. Então, a área é 12,5. Entenderam? Perímetro, eu somo todos os lados da figura. Área, eu multiplico um lado pelo outro, somente 2 lados, a base, a parte de baixo e a altura, tá? Lá a gente chamava de lado, a soma dos 4 ou dos 3 ou dos 5 lados. Para calcular a área, eu só multiplico a base vezes a altura,
ok? Façam as atividades de apostila. Bom trabalho para todos!